Oi, crianças! Aqui quem tá falando é a Prof. Fátima e hoje eu vou contar uma história para vocês chamada Crianças Douradas. A história é a seguinte: essa história é dos irmãos Grimm e a história é a seguinte: era um homem e uma mulher muito pobres que moravam numa cabana, sabe? Numa cabana bem feia e bem velha, que não tinha nada, e eles passavam muita necessidade. O homem, ele era pescador e todo dia ele ia pescar. E um dia ele foi pescar e ele pescou um peixe dourado. Na hora que ele pescou o peixe dourado, o peixe pegou e falou para ele assim: se você me jogar de volta na água, eu dou para você um castelo com muitas riquezas e um armário com muita fartura. Não vai faltar nada para você. Só que você não vai poder contar para ninguém de onde que veio essa riqueza. Aí o pescador topou e quando ele chegou em casa, a mulher dele já estava no castelo, certo? Sentada no castelo, morando lá. Mas ele pegou e falou assim: puxa, é muito bonito o castelo, mas eu tô com fome. Aí ela pegou e falou assim: o castelo é tão grande que eu nem sei aonde tem comida. E aí ele pegou e falou assim: vamos que a gente vai achar o armário onde tem comida. Aí eles foram e acharam tanta coisa gostosa para comer, um monte de legumes, um monte de verduras, carnes, sabe, doces, tudo uma delícia. Aí eles comeram, ficaram muito satisfeitos, a mulher ficou muito feliz, mas ela ficou curiosa em saber, certo, de onde vinha tanta riqueza. E ele não podia contar, senão eles iam perder tudo. Mas ela não sossegou enquanto ele não contou para ela de onde vieram aquelas riquezas. Na hora que ele falou, imediatamente o castelo virou de novo a cabana velha deles, e eles ficaram morando lá e ele voltou a pescar. Pois não é que ele, pescando de novo, pescou pela segunda vez o peixe dourado? E pela segunda vez, o peixe dourado prometeu para ele que no lugar da cabana, certo, ele ia morar num castelo, se ele prometesse que ele não contasse para ninguém, que ele não contaria para ninguém de onde que vinha toda a riqueza dele. Pois pela segunda vez a mulher dele, curiosa, não o deixou em paz enquanto ele não falou de onde vinha aquela riqueza. E lá vão os dois de novo morar na cabana, porque ele não aguentou e contou para ela qual que era o segredo. Aí ele voltou a pescar e pela terceira vez ele pescou o peixe dourado. Só que o peixe dourado chegou para ele e falou assim: olha, é o seguinte, você vai me levar para casa, você vai me dividir em 6 partes. 2 partes você vai dar de comer para sua mulher. 2 partes você vai dar de comer para o cavalo e 2 partes você vai enterrar na terra. E aí você vai ver, vai surgir, sua mulher vai ter 2 crianças douradas, o cavalo vai ter 2 potros dourados e da terra vão nascer 2 flores douradas, 2 lírios dourados. E aí a profecia se deu mesmo. Quando ele chegou, cortou e fez tudo isso, aconteceu. E nasceram 2 crianças douradas, certo? Que quando cresceram, resolveram que elas queriam andar e ir embora com
os cavalos dourados mundo afora para poder se aventurar. E eles foram cavalgando e falaram para os pais para eles não se preocuparem, porque quando eles estivessem fora, se os lírios estivessem frescos, eles estariam saudáveis e bem. Se os lírios murchassem, eles estariam doentes. E se os lírios tombassem, é porque eles tinham morrido. Aí eles foram embora, cavalgando, cavalgando. Só que já quando eles saíram assim, todo mundo ficou debochando deles porque eles eram dourados, sabe? E um deles resolveu voltar para casa porque ele não aguentou, certo? Ele sofreu muito com as pessoas rindo da cara dele. E aí ele voltou para casa do pai. Mas o outro não voltou, ele resolveu continuar. E ele foi andando, e ele ia entrar na floresta e as pessoas pegaram e falaram para ele que ele não ia conseguir, porque tinha um bando de meninos muito malvados que moravam lá e atacavam todo mundo. Mas ele era corajoso, ele pegou, ele se cobriu assim com uma pele de urso, ele e o cavalo dele, e ele entrou na floresta. E quando um dos meninos viram aquele homem coberto de pelo de urso, acharam que era um pobre coitado que estava vestido de pelo de urso e não ligaram para ele. E ele foi andando até que ele chegou numa aldeia e ele conheceu uma moça muito bonita e eles se casaram. Tudo estava indo muito bem até que o pai dela chegou e ficou horrorizado porque ela tinha se casado com um homem, certo, com aquela pele de urso, mas ela não quis obedecer o pai dela e disse que esse era o marido dela e que ela ia viver com ele. E aí o pai dela teve que aceitar. No dia seguinte, ele foi lá que ele queria ver o genro dele, e quando ele viu o genro dele dormindo, viu que o genro dele era todo dourado, e o genro dele, ele sonhou que ele tinha que acordar e ir caçar um cervo na floresta. E ele levantou imediatamente e foi caçar o cervo na floresta. E ele foi andando, cavalgando o cavalo dele, indo atrás do cervo, só que o cervo fugiu e ele não conseguiu pegar. E aí ele chegou na casa de uma bruxa e ele pegou e falou para a bruxa, perguntou para a bruxa se ela tinha visto o cervo, e ela falou que tinha. Mas enquanto eles estavam conversando, o cachorro da bruxa começou a latir. Uau, 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 uau. E aí ele ficou um pouco bravo e foi lá e tentou atirar no cachorro. A bruxa ficou muito brava e pegou e transformou o menino dourado numa pedra de moer, sabe? Uma pedra assim de moinho. E quando isso aconteceu, o lírio dele lá na casa do pai dele tombou assim. E quando o irmão dele viu que o lírio tombou, ele pegou o cavalo dele e saiu correndo atrás do irmão. Saiu correndo, e quando ele chegou na casa da bruxa, ele obrigou a bruxa, certo? Ele pegou e começou a brigar com a bruxa e obrigou a bruxa a desfazer o feitiço que ela tinha feito no irmão dele. E aí ela não aguentou e ela teve que desfazer o feitiço. E aí os dois, certo, ficaram juntinhos, se abraçaram, os lírios voltaram a ficar em pé e eles foram andando. Ele voltou para a casa da mulher dele e ele voltou para a casa do pai dele, os meninos dourados. E os lírios ficaram em pé para todo o sempre. E acabou a história da Pro, que tinha cervo, que tinha cavalo e que tinha menino dourado que caçava, certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijo.